Olá pessoal, hoje nós estamos na parte 14 do nosso estudo do livro Nosso Lar e hoje falaremos do capítulo 31 e 32 e esse primeiro capítulo é sobre o vampiro. André Luiz continuava ali no seu trabalho nas câmeras e ele escuta alguns gritos estranhos e naturalmente ele se direciona para esse local e Narciso o contém, diz que não, era melhor que ele guardasse essas emoções para mais tarde, porque ali estavam os doentes da questão sexual. E aí é importante que a gente fale quão densa é essa energia sexual quando mal direcionado. O espiritismo não é contra as relações sexuais, muito pelo contrário, mas nós sabemos que existe uma troca energética importante durante o ato sexual e é por isso que nós precisamos ter cuidado com quem a gente está se relacionando dessa forma. Precisa existir um sentimento envolvido, porque toda essa troca também de sentimentos, de emoções, de magnetismo ocorre durante o ato e é preciso que nós nos atentemos a isso e não saiamos aí trocando as nossas energias com qualquer um de qualquer maneira. E aí a gente tem outros livros, mais para frente André Luiz também fala nas suas obras sobre a questão da sexualidade, que traz muitas complicações e tem uma energia realmente bem pesada. Então, como diz Narcisa, guardemos essas emoções para mais tarde. E aí aparece Justino, um senhorzinho pequeno que veio buscar a ajuda de Narcisa, pois lá no portão estava uma moça que pedia ajuda, deveria ter passado das primeiras barreiras de vigilância do nosso lar. Se vocês lembrarem, as câmeras são o contato ali mais baixo com o umbral que a colônia tem. É uma região mais baixa da colônia, vibratoriamente também e fisicamente, entrando mais em contato com o umbral. Então ali tinham as barreiras de vigilância para que qualquer um não saísse bagunçando a cidade, né? E ele tinha visto alguns pontos pretos nessa moça, por isso ele ficou em dúvida se ela poderia entrar ou não. Narcisa vai até lá e enxerga assim esses pontos pretos e pergunta a André Luiz, você está vendo? E ele diz que não. Ela fala, ok, a sua visão ainda não está suficientemente educada. Mais para frente ele vai receber esse treinamento, gente. Se eu não me engano, só lá no livro Os Mensageiros, que é o próximo. E aí ela também fica ali meio na dúvida e resolve chamar o chefe da vigilância e ele os acompanha até lá. E quando ele chega, ele enxerga 58 pontos negros que, segundo ele, seriam a imagem mental de criancinhas que foram duramente golpeadas e retiradas do útero. Portanto, ali um caso criminoso, e ele diz que no caso dessas pessoas que praticam esse ato, essa moça havia sido uma profissional da ginecologia, se é que podemos dizer dessa forma, profissional, né, fazendo a retirada da vida quando nós como médicos devemos justamente auxiliar a vida. Esses casos ainda seriam piores do que aquelas pessoas que tiram a própria vida ou tiram a vida do outro, porque muitas vezes eles têm atenuantes e as retiradas dos bebês no útero, elas são planejadas. Ela pegava ali moças inexperientes que estavam com medo de alguma situação e acabava fazendo esse ato. E aí a Narcisa se compadece e fala, não, mas mesmo assim eu gostaria de auxiliá-la de alguma forma, eu me responsabilizo por ela. E aí Paulo diz, olha uma coisa importante, Paulo, o vigilante-chefe. Reconheço minha amiga, disse o diretor de vigilância, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Ou seja, não basta eu querer o socorro, eu preciso estar numa posição receptiva, eu preciso ter um pouquinho de humildade, reconhecer as minhas dificuldades, os meus defeitos, para que eu possa melhorar. E, além disso, a boa vontade de querer trabalhar esses defeitos. A gente sabe que não é lá muito fácil modificar aí as nossas dificuldades, os nossos pensamentos que não estão bem ajustados. Imagine se a gente nem estiver na posição de querer melhorar isso. Portanto, deixar essa moça entrar seria faltar com a vigilância. E ele vai tirar a prova. Olha o que ele diz. Que deseja, irmã, do nosso
concurso fraterno e ela pede socorro, socorro. E aí ele fala: mas minha amiga, é preciso saber aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? E ela fala: o quê? Quem me atribui essa infâmia? Eu estava ajudando, empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. E aí ele diz: não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Quando a gente partir desse mundo, gente, lá no nosso corpo espiritual estará essa fotografia viva dos nossos atos. É por isso que não vai dar mais para esconder quem nós somos, o que nós fizemos. Naturalmente isso aparecerá no nosso corpo astral, que é energia, não é? Mesmo que ainda seja uma matéria quintessenciada, fica ali nosso retrato emocional, nosso retrato vibracional. E aí ela começa a xingá-lo, dizendo que está esperando o céu que lhe foi prometido e que não lhe pediu remédio nem serviço, porque ele diz que lá é uma colônia de trabalho. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer praticando boas obras. E aí ele diz que ali não há então lugar para ela e se vira para André Luiz e Narcisa e diz: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Não tem o mínimo aí de humildade, né, gente? Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Fica aí uma lição importante para nós. Se nós queremos aí esse céu, queremos estar numa condição melhor, nós precisamos plantar agora boas obras. E ele continua ainda: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, essa infeliz será socorrida a alhures, ou seja, mais para frente, em outro local, quando ela já tiver essa posição receptiva de querer melhorar. Falamos sempre no Espiritismo que a falta está feita, ok, já está feito. Nós precisamos então do arrependimento, depois da expiação e da reparação do mal que nós fizemos. É todo um processo depois que a falta é cometida. E para que a gente se arrependa, precisamos reconhecer que essa falta existiu. Continua ainda André Luiz com Narcisa, agora voltando. Ele fala que é uma longa distância de mais de 1 quilômetro até que eles retornem para as câmaras. E eles começam a falar da ministra Veneranda, que foi quem idealizou aquele parque, que há vários palácios por todos os ministérios que a ministra Veneranda fez. E ela aproveita, inclusive, a própria natureza do local para fazer os móveis dos grandes salões que existiam por ali. E existia uma grande manutenção, era exigida para que aqueles salões permanecessem perfeitos. E em um deles, inclusive, o Palácio do Governador, ele mesmo vinha semanalmente para fazer algumas palestras por ali e muitos visitantes de nosso lar iam até este palácio para conhecê-lo, pois era grande o número de espectadores. Inclusive, na próxima noite, a ministra Veneranda falaria para os trabalhadores ali da regeneração e ele poderia conhecê-la finalmente. Ela fala, Narcisa, das grandes belezas desses salões, inclusive que durante o Natal, quando o nosso lar recebia grande fluxo de energias, de bons pensamentos daqueles que moravam na terra, ficava ainda mais belo. Salões que mudavam conforme as estações do ano, em cada época tinha uma floração diferente. Então foi muito cuidado para serem feitos esses salões e comportarem grande quantidade de pessoas, aproveitando a própria natureza local. Ela também fala da ministra Veneranda, a única em nosso lar que tinha apresentado, olha só, 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. 1 milhão de horas, gente. Quantos anos dá isso de trabalho? Ela estava ali há bastante tempo em nosso lar e se sabia também que ela tinha um grande trabalho com as almas aí da terra,
Muita gente diz que a ministra veneranda é Isabel de Aragão, mas isso aí já é um papo que está fora do livro, tá, gente? Aqui no livro é apenas dito que ela recebeu uma homenagem por conta desse 1 milhão de horas, mas que ela não fez muito caso não, entregou o troféu lá que ela recebeu para os arquivos da cidade e continuou trabalhando, porque no final das contas para ela é isso que conta, né? É um bom exemplo aí para nós de que precisamos de trabalho e de que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele trabalha. Não existe essa beatitude dos anjos ficarem lá cantando na harpinha e simplesmente olhando para nós, né, ou para o universo. Eles trabalham muito, gente. E se você gostou, curte aqui esse vídeo, comenta se você ficou com alguma dúvida, se você quer contar alguma coisa pra gente, compartilhe, me acompanhem também nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo, e até o nosso próximo vídeo.